111 homens foram mortos em 15 minutos. Não em uma guerra, não em um bombardeio, dentro de uma prisão brasileira, em São Paulo, num dia comum de outubro. E a perícia oficial concluiu que todos eles morreram em legítima defesa. Todos, 111, em legítima defesa. Isso significa que você, eu, e todo brasileiro que pagou imposto naquele ano financiou uma operação que matou mais de 100 pessoas e depois foi declarada legal. E muita gente nunca soube da metade do que realmente aconteceu lá dentro. Hoje você vai saber. Era o dia 2 de outubro de 1992. O pavilhão 9 da Casa de Detenção do Carandiru, em São Paulo, estava em rebelião. Uma briga entre presos tinha escalado rápido. O secretário de Segurança Pública do Estado pediu intervenção policial, e o coronel Ubiratã Guimarães entrou com 136 policiais militares armados. O que aconteceu nos próximos 15 minutos ainda é debatido até hoje. Mas aqui está o que não é debatido: 111 presos morreram. Nenhum policial morreu, nenhum policial foi sequer baleado com gravidade. Numa situação que o governo chamou de confronto armado. Pensa comigo, 111 baixas de um lado, 0 do outro, em 15 minutos. Isso não é confronto, isso é outra coisa. O médico Drauzio Varela estava dentro do Carandiru naquele dia. Ele trabalhava lá como voluntário há anos. E ele viu coisas que nunca bateram com a versão oficial. Nos corpos que ele examinou, havia marcas de tiro na nuca. Nas têmporas. Em posição de execução, alguns presos tinham marcas de que tentaram se proteger com as mãos antes de serem atingidos. Mãos baleadas, braços baleados, posição de defesa. Você não levanta a mão para se defender de uma bala que vem no calor de um confronto. Você levanta a mão quando sabe que a bala está vindo e você está parado. Aí vem a primeira peça que desapareceu. O laudo pericial original das armas apreendidas dentro do pavilhão apontava um número muito menor de armas do que o relatório policial afirmava. Parte desse laudo sumiu. Técnicos do Instituto de Criminalística confirmaram anos depois que houve inconsistências nos registros de entrada e saída de evidências. Armas que apareceram no relatório final não tinham cadeia de custódia clara. Em linguagem simples, ninguém conseguiu provar de onde algumas dessas armas vieram. Se você está gostando desse tipo de história que a mídia enterra, se inscreve aqui no canal. A gente cobre o que eles preferem que você esqueça. Agora vem a camada que muda tudo. O coronel Ubiratã Guimarães foi a julgamento. Em 2001, 9 anos depois do massacre, ele foi condenado a 624 anos de prisão. O maior número de anos já dado a um réu na história do Brasil até então. Parecia que a justiça tinha funcionado. Mas em 2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a condenação. Disseram que havia vícios no processo. Ubiratã foi eleito deputado estadual enquanto ainda respondia pelo processo. Ele foi assassinado em 2006, antes de um novo julgamento acontecer. O caso foi arquivado. 111 mortos, 0 condenados, 0 presos, 0 responsáveis. Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça determinou que os outros policiais envolvidos fossem a julgamento. Em 2015, 73 policiais foram absolvidos pelo júri popular em Santana do Parnaíba. A defesa usou o argumento de legítima defesa. O júri aceitou, mas aqui está o detalhe que pouca gente sabe. Testemunhas que sobreviveram ao massacre relataram, em depoimentos que ficaram sepultados em autos processuais por anos, que vários presos já estavam rendidos, deitados no chão, quando foram atingidos. Um sobrevivente chamado Antônio Reginaldo, que ficou debaixo de corpos fingindo estar morto, contou que ouviu tiros individuais, lentos, sequenciais. Não o barulho de um tiroteio. Tiros um a um. Isso foi apresentado no julgamento. O júri ainda assim absolveu. E tem mais uma coisa que ninguém fala abertamente. O Carandiru era uma prisão superlotada de forma absurda. Projetada para 3.200 detentos, tinha mais de 7.000 no dia do massacre. Era um barril de pólvora mantido pelo Estado. E havia relatórios internos da Secretaria de Segurança, produzidos meses antes de outubro de 92,
alertando para o risco de uma explosão social dentro do complexo. Esses relatórios existem, foram obtidos por jornalistas investigativos anos depois. Eles mostram que o poder público sabia das condições e não fez nada. A pergunta que fica não é só quem atirou. A pergunta é: quem deixou chegar naquele ponto e por quê? Porque quando você superlota uma prisão, quando você precariza as condições ao limite, quando você trata presos como se fossem menos que humanos, você está construindo ativamente a justificativa para o que vem depois. E quando vem o depois, as provas somem, os laudos têm inconsistências, as testemunhas são presos sem credibilidade perante um júri, e os responsáveis ou morrem, ou são absolvidos, ou nunca chegam a ser julgados. 111 famílias não receberam nenhuma responsabilização. Nenhuma. Em mais de 30 anos. O Carandiru foi demolido em 2002. 10 anos depois do massacre. O terreno hoje é um parque. Um parque público em cima de onde 111 pessoas foram mortas e a verdade foi enterrada junto. O que você faz com isso? Essa é a pergunta que eu quero deixar com você. Porque quando um Estado consegue matar mais de 100 pessoas, fazer as provas desaparecerem, absolver todos os envolvidos e ainda construir um parque em cima, ele manda uma mensagem muito clara sobre quem ele está disposto a proteger e quem ele está disposto a sacrificar. E essa mensagem não é de 30 anos atrás. Ela ainda está em circulação. Se isso te fez pensar, compartilha com alguém que precisa saber. E fica aqui no canal, porque a gente não deixa esse tipo de história morrer duas vezes.